O novo chefe militar da Rússia, encarregado da defesa de Kherson e dos oblasts recém-incorporados, segundo os plebiscitos que assim referendaram recentemente, a parte do direito internacional não reconhecer, disse que pode ter que tomar uma decisão muito difícil se esses ataques dos ucranianos realmente lograrem êxito em atingirem Kherson. Em atingindo Kherson, eles estarão às portas da Crimeia. Às portas da Crimeia. E a doutrina militar russa, a empregabilidade da doutrina militar russa de dissuasão fica cada vez mais próxima da utilização dos recursos mais extremos. Isso, politicamente, é muito fácil de detectar. Ou seja, você tem dois bombardeiros estratégicos russos detectados e interceptados próximos ao Alasca, no momento que os ucranianos avançam em direção a Kherson, no momento que a liderança militar russa diz que pode ser obrigada a tomar decisões difíceis naquela região, naquele assédio, acessar e chegar a Kherson seria efetivamente estar às portas da Crimeia. Mas, a respeito disso, os russos também têm dito, e hoje vários canais de Telegram russos repercutiram, que há expectativa de que os ucranianos possam empreender algum tipo de ataque não convencional na região de Kherson. Inclusive ataques contra barragens que poderiam provocar grandes inundações, ataques contra barragens que poderiam provocar uma situação de caos para as populações civis remanescentes nessas regiões. Então você tem um encadeamento todo sendo construído para que nós cheguemos aí mais próximos ao final do ano, provavelmente, numa situação de extremos, aonde você teria a perspectiva dos ucranianos avançando em direção à Crimeia, por intermédio da região de Kherson, e a possibilidade do emprego de uma doutrina russa militar de dissuasão que poderia englobar, sim, a utilização de armas nucleares táticas, conforme a gente tem insistido. Eu não tenho mais dúvida que nós temos retratado bastante bem, de forma muito fidedigna, os acontecimentos que estão acontecendo a partir das informações que nos chegam. São informações que mostram, por um lado, que os russos já partiram para o ataque às infraestruturas críticas dos ucranianos, as pontes, as hidroelétricas, as estações de energia. Tanto que o presidente Zelensky hoje falou de uma forma muito clara que cerca de 30% de toda a capacidade de geração de energia da Ucrânia está realmente destruída pelos últimos ataques russos e que é preciso contar com a possibilidade de que falte energia para os ucranianos nesse inverno. Não fosse só isso, agora há pouco a agência Reuters divulgou uma notícia a partir de Oslo, na Noruega, que teriam sido detectados nas bombas de água de alimentação do reator finlandês de Olkiluoto OL3, durante os trabalhos de manutenção, foram detectados fissuras danos durante os trabalhos de manutenção, e isso atrasará o comissionamento da usina e o início da produção regular, né? Disse a televisão TVO da Finlândia. O dano ao maior reator nuclear da Europa é um revés para a Finlândia, onde o operador da rede nacional alertou sobre possíveis apagões de energia neste inverno se o OL3 não puder fornecer eletricidade de maneira confiável. Conseguimos o encadeamento. Falta de energia na Ucrânia. Realmente, eu quero dizer para vocês, falta de energia em função de ataques à infraestrutura crítica, perspectiva de falta de energia também na Finlândia, avanços ou potenciais avanços, inclusive reconhecidos por militares russos territoriais dos ucranianos em direção a Kherson, a aproximação da Crimeia e bombardeiros estratégicos russos voando em direção ao Alasca, muito provavelmente, inclusive, para testar os níveis e a celeridade da reação dos radares, da detecção e da interceptação por parte das defesas dos Estados Unidos. É esse o contexto que nós estamos observando nessa terça-feira, dia 18 de outubro, com o confirmar de tudo que a gente vinha construindo para vocês. Com o confirmar esses sobrevoos desses bombardeiros estratégicos, a parte de não terem sido os primeiros a ocorrer, e nem foram as primeiras interceptações a ocorrer nessa região, elas são significativas no sentido de demonstrar que há uma clara e evidente ação
de tentativa de demonstração de que o poder dissuasório russo pode ser sim empregado. Tá? Por outra parte, o general Sergei Surovikin, o novo comandante das operações da Rússia na Ucrânia, ele disse nessa terça-feira que o objetivo da Rússia seria ter uma Ucrânia amigável e independente do Ocidente. Então, vamos abrir aspas para o general. Ele disse: russos e ucranianos são um só povo. Ele disse isso na televisão estatal da Rússia. Só queremos uma coisa, que a Ucrânia seja independente do Ocidente e da OTAN e seja amigável com o Estado russo. Ele assumiu seu posto de comando há pouco mais de uma semana, após nomeação aprovada pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Não lutamos por altas taxas de avanço, disse ele na terça. Nós protegemos cada soldado e metodicamente trituramos o inimigo que avança, disse ele, descrevendo o estado da campanha da Rússia na Ucrânia como tenso. O inimigo não abandona as tentativas de atacar as posições das tropas russas, disse ele. O líder apoiado pelos russos em Kherson, no mesmo momento, afirmou que mais civis serão afastados das linhas de frente. Então, vamos aí, que a construção, o encadeamento da notícia, ele está corroborado por fatos. Líder apoiado pela Rússia na região de Kherson, na Ucrânia, anunciou na terça-feira que haverá mais uma realocação organizada de civis para longe dos assentamentos da linha de frente. Tomei a difícil, mas correta decisão de anunciar a realocação organizada da população civil de algumas comunidades para a margem esquerda do rio Dnipro, disse Vladimir Saldo no Telegram, referindo-se à margem leste do rio. Essa decisão foi motivada pela criação de fortificações defensivas em grande escala para que o ataque ucraniano seja repelido. Não há lugar para civis onde os militares operam. Deixe o exército russo fazer seu trabalho, disse ele. Ele disse ainda que qualquer civil que decidisse se mudar para regiões da Rússia receberia assistência com moradia. Então, vamos aí a alguns antecedentes. O recém-nomeado comandante da Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, general Sergei Surovikin, na terça-feira chamou a situação na região de Kherson de muito difícil. Disse que o exército russo garantirá a evacuação segura da população. A Ucrânia teria feito avanços significativos em direção a Kherson nas últimas semanas, ao longo da margem ocidental ou direita do rio Dnipro. O chefe da Agência de Inteligência e de Defesa da Ucrânia diz que espera recapturar a cidade até o final do ano. Aí você já vai ter o drama estabelecido. Se chegarem a Kherson, se os ucranianos lograrem êxito em avançar em direção a Kherson, aí você tem a Crimeia ameaçada. Tendo a Crimeia ameaçada, você tem alta probabilidade da utilização desse poder dissuasório, da doutrina militar russa de poder dissuasório. Está claro para vocês o encadeamento? Está claro para vocês o que pode ter significado o sobrevoo desses bombardeiros estratégicos na direção do Alasca? É uma demonstração de não mexam conosco, pois nós temos como retalhar as situações onde tenhamos um prejuízo detectado de maneira que não possamos, de outra forma, ou num curto espaço de tempo, restabelecer nossas posições. Eu acho gravíssimo. Eu acho gravíssimo.